Fala pessoal, muito boa tarde. Hoje travou minha mente, hein, professor? Acho que foi o atraso, 26. Deu uma. Até na hora do boa tarde não rendeu aqui agora. Vou começar de novo. Boa tarde, pessoal. Está iniciando mais uma edição do programa Conversa Fiada. Estamos hoje aqui. Professor, falam pra gente não pedir desculpa em relação a algumas coisas, mas eu vou pedir, porque a gente atrasou muito tempo hoje. Muito. Então, quero pedir desculpa a você que nos assiste. Tinha gente que já mandando mensagem por que o programa não começou. Agora a gente começou. Teve alguns probleminhas aqui que não cabe eu falar. Mas olha só. Hoje é sexta-feira, dia 26 de setembro. Hoje é meu aniversário, gente. Não parece, mas tô fazendo Vai ganhar 25 anos. presente. Eu já arrependi de ter falado que era seu aniversário no vídeo de abertura, porque eu tinha feito uma surpresa para você. É uma surpresa? Não, o É. professor não gosta de surpresa. Ainda mais se for foto minha, eu vou mandar tirar. Eu odeio foto, viu? Pessoal, boa tarde. Hoje é dia 26 de setembro. Sexta-feira estamos encerrando mais uma semana do programa. O professor falou, ele gosta de falar qual que é a edição, mas como ele já soprou aqui fora do ar, é a edição de número 80, tá? Peço a vocês que nos sigam no Instagram, lá é Conversa Afiada Debate. No TikTok também, a gente já está chegando a 48 mil seguidores no TikTok. Estamos 48 mil? 48 mil. Só em 80 edições? Em 80 edições. É porque teve O Fantástico que se segura, então. É porque teve um corte celular que o povo... Aí explodiu. O do IOF. Aí o povo... Uns xingam o professor, outros falam bem. E aí a gente tá aqui para isso. Professor, boa tarde. Muito boa tarde, Caio. Boa tarde aos nossos telespectadores da TV Capital, canal 32 Goiânia, TV Capital, canal 41 Anicuns. Então, edição de número 80 do programa Conversa Fiada. E a linha afiada já está na sua tela, para você mandar seu recado. 98133 4354. Hoje é dia do policial e hoje também é dia do... Tem uma data importante aí. Pode colocar na tela. Dia do surdo. Dia Nacional do Surdo. Libras é a segunda língua mais falada desse país. Nós temos quase 11 milhões de surdos. Então é fundamental que tenhamos intérpretes de Libras para que o surdo possa entender tudo que é dito, tudo que é falado. Então vem para cá, participe, mande seu recado, faça pergunta para os nossos convidados, porque você é o mais importante para nós aqui no programa. Muito bem, muito bem. Hoje você foi... Cadê a minha surpresa para mim? Ok. Coloca na tela, então. Ele não gosta, mas está lá na tela. Olha só! Oh, que cara bonito esse, hein? Aniversariante do dia. Essa época aí, ele era aluno do Alexandre de Moraes. Nunca fui. Lia livro do Alexandre de Moraes. Já li, é por isso que ele tá tão altivo para cima. Olha que maravilha. Não então, li todo, não, professor. Li só parabéns algumas para páginas. você. Obrigado. Que Deus possa continuar te abençoando abundantemente e te dê principalmente muita saúde e muito sucesso. Amém. Tá bom? Obrigado. Eu espero que no ano agora eu consiga emagrecer. Eu tô muito gordinho. Herbalife, então. Não, tem uns trem aí, mas... Ô, professor, a gente tá recebendo aqui no programa hoje um cara que eu sou fã dele. Conheci há pouco tempo, mas passei a ser fã dele. Pré-candidato ao Senado. Ano que vem vai ter uma disputa boa aqui em Goiás, hein? Senado. O cara é bom. Yuri Castro, muito boa tarde, meu querido. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço mais uma vez o convite que todos vocês me fizeram de estar aqui mais uma vez, batendo um papo com vocês, um papo com extrema qualidade. E hoje nós temos vários outros convidados, né, professor Márcio? Sim. E eu quero cumprimentar desde já a todos, na pessoa do nosso querido aniversariante. Que Deus continue te iluminando, protegendo a sua vida, a sua família, e fazendo com que você continue brilhando e alcance todos os seus sonhos e os seus projetos. Muito obrigado pela participação e pela oportunidade, meu amigo. Amém, amém. Obrigado aí pelas felicitações. Eu fico com vergonha, professor, sabia? Eu estava almoçando agora ali no restaurante, aí quando a conta chegou, eu falei, olha, hoje é meu aniversário, então quem vai pagar é a dona Letícia. Aí a mulher, é seu aniversário, então vou te dar um desconto aqui. Aí voltou com a conta, quando ela voltou com um bolo aí, batendo parabéns, eu sei lá. Sua esposa tinha armado? Não, foi uma coisa sério? espontânea. Caraca! O próprio restaurante fez aquilo pra mim, é legal. Maravilha.
Estamos recebendo aqui também, pela primeira vez na bancada, dessa vez aqui, a nossa querida Morgana Potrick. É um prazer receber você. Obrigada, primeiramente, parabéns. Obrigada, professor, pelo convite. E dizer também que hoje, no Dia do Surdo, a instituição FAM, que é a instituição a qual eu represento, nós temos uma recepcionista que é surda e muda, a Bruna. Então, nós estamos nessa inclusão também. A faculdade faz toda essa inclusão. Então, eu fico muito feliz por estar aqui hoje no Dia do Surdo. Obrigada pelo convite e parabéns a todos que estão na bancada. Aí já tá sabendo que o presente é meu, viu? O presente é meu, que eu tô aniversariando hoje. Acho que eu vou sortear esse presente. Diante do problemão. Tá? Professor, que isso, cara? Olha só, estamos recebendo aqui meu vereador deputado. Eu tô cuidando desse rapaz desde já. Tá cevando. Isso tem um potencial tão grande que, ou de duas, ou ele é vereador, ou ele é deputado ano que vem. De qualquer jeito, eu quero um cargo lá no seu gabinete, eu tô falando. Boa tarde, Amarildo. Muito obrigado por ter vindo. Boa tarde, doutor José Caio. Boa tarde a todos que compõem aqui a bancada. Uma satisfação estar aqui. Parabenizar meu amigo, né, que tem a grata satisfação de trabalharmos juntos também lá na Câmara Municipal de Goiânia, além de participar aqui do programa constantemente. Que Deus possa abençoar a sua vida com muita saúde, muita paz. Amém. E que esse ano venha aí o herdeiro, né, ou herdeira, para alegrar a casa. Tenho certeza que você... Pra mim, não? Eu não sabia que era seu aniversário, mas pode ter certeza que seu presente vai chegar ainda. Obrigado aí, uma satisfação estar aqui mais uma vez. Leandro Calaça, mais uma vez aqui com a gente. Muito prazer te receber, meu amigo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde aos telespectadores, ao professor. Parabéns aí ao nosso âncora do dia, a todos os demais convidados. É uma honra estar aqui. Eu acho que programas que trazem o debate sempre é um programa construtivo, né? Então, acho que aqui o pessoal que está assistindo tem muito a aprender, ouvir um lado, ouvir o outro e tomar a sua decisão, né? Eu acho importante a gente nunca ficar numa bolha de informação e ouvir só um lado. Acaba isso emburrecendo a gente. Então, vamos começar o debate logo, logo. Mais uma vez, doutor Marajato. Na verdade, outra vez você também foi comigo, não foi? Foi bancada comigo? Mas você demorou a voltar, hein, professor? Culpa A sua. agenda do cara é lotado. Mas o cara só fica em Anápolis, Brasília. Mas eu vejo ele lá no Mundo em Sua Casa direto, ele tá traindo conversa fiada. Ontem estava lá comigo e hoje estava lá com a Ana Flávia. Tem que trazer mais o doutor Marajá aqui. Boa tarde, doutor Marajá. Boa tarde, sempre um prazer nós estarmos juntos. Realmente, o Márcio, não foi falta do convite do Márcio, deixa eu fazer um desagrado no Márcio, por favor. O Márcio sempre tem convidado, é porque a gente está corrida, né? E aí, professor, né, professora Morgana, quem é docente sabe como é que vida de professor é um negócio que envolve planejamento, e aulas, e avaliações, e conteúdos, e gravações. Então, assim, a gente vem com o maior prazer, sempre com a maior alegria. Não deu certo antes, mas agora deu, né? Brasil. E aproveitar para parabenizar aí, desejar que Deus derrame bênção sem medida sobre a sua vida, a sua família, que seus planos, seus sonhos se realizem com muita paz, alegria, prosperidade, saúde, em nome de Jesus. Amém. Professor, na verdade, eu queria até dar uns parabéns aqui a você, professor. Sim. Porque por muitas vezes o professor fica por conta de compor a bancada na semana. E eu vou falar para você, eu vou dar parabéns que ele só traz gente boa aqui nessa bancada. Ontem deu uma confusão boa aqui, né? Mas o pessoal depois se abraça, depois se... Não, para ser sincero, ontem não teve. Não teve abraço, não, né? Realmente. Aliás, as partes, como eu não vou mentir, as partes envolvidas sequer se cumprimentaram no final. Que eu achei indelicado. Mas isso é bom, isso é muito bom. Isso quer dizer que o programa tem o espírito da política e isso Também acontece... que eu não vim ontem, senão eu ia achar que o problema era comigo. Eu acho que eu que puxo a confusão, porque quando é o Lion aqui, parece que o programa fica mais relax. Mas como a gente já demorou a começar o programa, vamos direto para a pauta, que o pessoal tem muita coisa para falar aqui sobre isso. A gente ficou, além do tempo que a gente demorou, com uns 10 minutos se apresentando. Mas a gente tem que se apresentar, né? Mostrar para o telespectador quem está hoje aqui. Ô Fred, mas coloca aí a primeira pauta. Porque, o que, professor? Você está querendo me cutucar? Pode falar. Qual é a pauta aí? Tem um vídeo primeiro? A voz da consciência aqui está pedindo para o senhor falar o que o senhor quer, porque ele vai colocar a pauta daqui a pouco, que deu um probleminha ali. E o senhor ia me cutucar, acho que o senhor quer falar alguma coisa. Não, sim. É porque
é importante deixar claro para o telespectador que quando os convidados vêm aqui, eles têm ampla, total e restrito direito de falarem o que querem. Isso é democracia, não é isso? Então, é um programa democrático. No próprio vídeo promocional do programa, onde você fala da voz, né? Quem tem direito à voz. Então, o que eu quero deixar claro é que, às vezes, nós temos um programa mais calmo, onde apacenta mais as falas, outros não. Outros são mais intensos. Já aconteceu de convidado levantar da bancada, ir embora durante o programa. Isso acontece, isso vai do controle, do equilíbrio, da maneira que a pessoa recebe as críticas. Isso é comum, isso é normal. Eu estava até comentando com a doutora Morgana Potrick, lá no camarim, falando para ela. O Brasil está dividido, as famílias estão divididas, os amigos estão divididos. Toda a rodinha tocou em assunto política, há divergência, há problemas. E aqui não seria diferente. Por isso que o nome chama-se Conversa Afiada. Está fazendo jus ao nome. Aí eu saí daqui da bancada também, fui buscar o vereador lá dentro do carro dele, viu? Ele já estava entrando, eu volto lá para a bancada. Exato. Mano. Esse exemplo que eu dei de um convidado que levantou e foi embora, aí ele chamou intervalo, o José Carlos chamou intervalo. Ele foi lá e convenceu, e o vereador voltou, não vamos citar o nome dele, porque ele não está aqui para se defender. Ontem aconteceu aqui e eu estou esperando os cortes, porque eu gosto dos cortes, sabe? Os cortes é o que me Ontem motiva. teve uma ofensa pessoal. Ontem teve umas ofensas boas, viu? Que eu ri, cheguei lá em casa, depois eu fui assistir, mas eu ri muito. Porque, assim, quando não é com a gente é engraçado, né, professor? A gente passar pela situação fica um pouquinho difícil. Mas fica bom o programa, pessoal. Vai, coloca a pauta. Da audiência, né? Da audiência. E eu quero a audiência para ganhar dinheiro aqui com o programa. Olha lá, pessoal. Olha só. Eu coloquei essa pauta hoje porque eu peguei lá do site Metrópolis que o mundo gira. Sérgio Moro será julgado por Zanin no STF. Outrora, Sérgio Moro era um juiz que presidia audiências no processo da Operação Lava Jato. Da Operação Lava Jato, que interrogou o atual presidente e o ministro Zanin, que na época era advogado, enfrentou ali aquela situação. E eu vou falar uma coisa para você. Não estou falando de atuação do ministro, porque eu não quero entrar em briga política, mas como advogado, eu sempre admirei o trabalho desse rapaz. Inclusive no dia que ele foi hostilizado no banheiro por acho que bolsonarista, não sei. Sim. Mas ele foi hostilizado no banheiro, ele teve uma postura que eu vou dizer para você, eu acho que eu não teria. E aprendi aquele dia, aquela postura do advogado Zanin. Cristiano Zanin. Ele foi hostilizado, apenas olhou de forma serena, fez o que deveria ter feito, procurou a justiça, e aí aquele rapaz foi condenado. Agora, eu vou dizer para vocês por que eu peguei essa pauta, por conta da PEC da blindagem. As pessoas estavam falando ontem, o Moro votou contra a PEC, e o que ele ganhou? Um julgamento no STF. Será que era necessária essa PEC? Eu vou começar com meu querido doutor Yuri Castro. E aí, Yuri, eu quero que você também faça um paralelo com os deputados estaduais. Se você tem um sentimento de que... Por que eles seriam beneficiados com essa PEC, né? Você tem esse sentimento que os deputados aqui de Goiás eram a favor ou não dessa PEC? E aí você faz a sua análise também em relação a Sérgio Moro e Cristiano Zanin. Agradeço a pergunta e a ponderação, e a pauta realmente ela é extremamente importante. Eu acho que o problema no Brasil, ele tem se tornado a cada dia mais divisivo, porque nós não estamos parando para combater o problema em si. Quando nós tivemos o processo da Lava Jato, desde o início eu sempre dizia, olha, esse processo ele está errado. Moro não tem competência para julgar Lula. E o que o Supremo Tribunal fez naquela ocasião? Impediu com que Lula fosse ministro da Casa Civil, por meio de uma decisão liminar, que até hoje não se tem decisão do julgamento de mérito dessa matéria, um ato administrativo que era perfeito, acabado, sem qualquer tipo de equívoco, mas o Supremo Tribunal Federal impediu com que Lula assumisse a chefia da Casa Civil e que, com isso, alcançasse a prerrogativa de foro.
No meio do jogo, o Supremo também muda a jurisprudência brasileira, autorizando com que réus, antes da condenação com trânsito em julgado, passassem a ter o cumprimento provisório das penas. Lula, então, fica 580 dias preso. A semana passada, semana retrasada, eu estava discutindo com os senhores o motivo pelo qual o chamado centrão, a direita, que eu falo que essa ideologia ela só serve para atiçar, Márcio, militante, torcida e fundo partidário. No fim das contas, todo mundo está preocupado apenas com a sua manutenção de poder, com seu fundo partidário e seu tempo de TV. Basicamente é isso que interessa no Brasil. Esse grupo defendia e discutia o quê? O fim do foro privilegiado. Uma semana depois, passou-se a defender a ampliação do foro privilegiado, inclusive para presidentes de partidos. Eu, por exemplo, como estou na condição de presidente do Cidadania, por simetria constitucional, estaria beneficiado com isso. Nós não queremos mais proteção, Márcio, nós queremos apenas justiça. Eu acho que essa PEC da blindagem, que eu falo em alto e bom som, é a PEC da bandidagem, e isso a gente não pode aplaudir. O político em si, ele tem que ter as mesmas regras, as mesmas obrigações, o mesmo destino da população comum. A gente pode discutir, obviamente, essas questões mais que envolve aí a liberdade de expressão, que é legítimo se discutir isso. Mas liberdade de expressão e imunidade parlamentar, ela não serve de escudo para proteger bandido. Ofensa pessoal, ofensa discriminatória, ofensa pejorativa, ofensa que acaba ofendendo a família e assim sucessivamente. Nós temos que combater o problema. E o problema nosso é de imoralidade judiciária. Antes, o ano passado, antes do julgamento de Bolsonaro, e com todas as críticas que sempre faço a ele, eu redigi uma PEC, chamada PEC da moralidade do judiciário. E a base dessa regra, ela era muito simples. Tinha a seguinte regra. A autoridade judiciária nomeada não poderia julgar processo da autoridade que o nomeou, de interesse direto ou indireto. E ela também estaria impedida de oficiar, de atuar em todos os processos daquela legislatura do Senado Federal que o escolheu, que o sabatinou. Essa PEC foi encaminhada para todos os deputados da direita bolsonarista, que costumam dizer sobre isso. Mas não tive, obviamente, nenhum retorno. Ninguém quer discutir esse problema. A autoridade que nomeia quer ter o controle do nomeado. E a gente acaba vivenciando esses atrasos institucionais. Essa PEC retiraria, do dia para a noite, 8 ministros do julgamento de Jair Messias Bolsonaro. Quem ficaria? Fux, Gilmar Mendes e o próprio Alexandre de Moraes. Porque a jurisprudência é pacífica no sentido de que o réu não pode provocar a suspeição daquele que irá julgá-lo. Hoje, estamos vendo isso agora. Moro julgando, sendo julgado por Cristiano Zanin. Eu acho isso uma aberração jurídica, uma imoralidade judiciária, e independentemente da causa, do amor que você tem no peito, você tem que ter um sentimento que vale para preto, branco, azul e vermelho, que é o sentimento de justiça. Eu não aceitaria ser julgado por aquele que foi meu oponente. Nós somos seres humanos e guardamos sentimentos e rancores. Isso retira qualquer nível de justiça que tem na sua base o princípio de imparcialidade. É isso que a gente tem que discutir no Brasil. Ô, Leandro, você acha que o ministro Zanin deveria se declarar suspeito? Eu acho que nesse caso específico, não. E eu explico. A pessoa, quando ela é nomeada para o STF, ela é nomeada pelo presidente da República e ela é sabatinada e tem a aprovação pelo Senado Federal. A partir daquele momento, ele tem total independência. Num mundo perfeito e no mundo racional, essa independência, ele tem essa independência. O que ele fez no passado, o fato de ele estar atuando em favor do Lula, não quer dizer nem que ele ama o Lula de paixão e que ele vai defender os interesses do Lula de paixão. A gente tem que lembrar que o ministro Fux foi nomeado por um governo do PT, foi nomeado pela Dilma. E mesmo assim, ele, de acordo com a sua consciência e seu saber jurídico, decidiu por visualizar que o Bolsonaro e aquele núcleo que foi julgado era inocente. Ou que o STF nem era a instância para julgar aquele pessoal. Então, assim, existe essa independência. O que a gente tem um problema no mundo, e não é só no Brasil hoje. Se a gente for ler ali Como as Democracias Morrem, né, que é um livro de um professor de Harvard, ele coloca que essas convenções orais
que sempre foram respeitadas nos Estados Unidos e no Brasil, e realmente existia essa independência dos ministros do STF. Se a gente for lembrar, no julgamento que o Yuri lembrou aqui, onde se mudou o entendimento do STF para manter o Lula preso, a maioria daqueles que votaram por essa mudança foram nomeados pelo PT. Então, assim, ali eles estavam dando e declarando a independência daquele que tinham nomeado. Só que hoje em dia a gente vive um mundo, e os Estados Unidos vive isso, onde essas convenções éticas e morais, ela não é sempre respeitada. Nos Estados Unidos, por exemplo, você tinha uma nomeação para o Barack Obama fazer, o Senado, que era de maioria republicana, segurou essa nomeação, não deixou ser feita durante o mandato do Barack Obama, e aí o Trump foi eleito no primeiro mandato e o nomeou. E ali já mudou a configuração da Suprema Corte Americana. Então a gente precisa entender que existem regras morais, existem regras constitucionais. A gente tem que respeitar as duas. A gente não pode rasgar também o que é convenção da sociedade. Então eu acredito que o Zanin tem independência suficiente para julgar o Moro, mas eu ainda ponho um outro detalhe, um outro problema. O Moro, quando fez a fala, foi numa festa junina e ele ainda não era senador. Então isso, para mim, coloca o STF como incompetente para julgar. Então eu não acho que tenha um problema de foro íntimo entre o Zanin e julgar o Moro, mas eu não acho que o STF seja competente para julgar o Moro nesse caso específico, porque foi uma fala que não foi no exercício do mandato dele, né, de senador, e nem no período que ele estava como já exercendo o seu cargo. Então, para mim, isso deveria ser julgado na primeira instância. Excelente. Então, quando nós falamos dessa atuação alongada e estendida do STF, e aqui na pauta, né? Zanin poderá julgar Moro ou não? No mundo do direito, fora do STF, não pode, como muito bem disse o doutor Yuri, porque ele tem um vínculo anterior de relacionamento que vai contaminar o julgamento. Se eles foram amigos ou adversários, se eles estão em polos diferentes, não pode. E olha que interessante, o Moro, ele deixou a cadeira da magistratura para se candidatar, ir atrás de votos e ser eleito senador. O que nós percebemos hoje? Os ministros supremos, muitas vezes, cumprindo funções que deveriam ser de pessoas eleitas, sejam deputados, sejam senadores, vereadores, presidentes, governadores, prefeitos. Eles não têm voto direto para legislar, né? Estão legislando, inclusive, em matéria penal, que é prerrogativa exclusiva do Congresso. E toda essa disformia, como você muito bem apontou, é só um efeito colateral que vai gerando outros efeitos colaterais. Por exemplo, PEC da blindagem, sou contra. Por quê? Porque se o artigo 53, que está aqui, já está aqui, gente, olha só, os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer, não tem exceções, de suas opiniões, palavras e vozes. Nós temos mais de 100 parlamentares no Congresso processados por opinião. Para que eu vou aprovar uma PEC se aqui já está dentro? Se isso aqui não é suficiente, gente, não vai ser PEC de blindagem que vai resolver. Então, assim, embora eu seja extremamente contrário ao Alcolumbre segurar a pauta de impeachment de ministro, ainda que paute e perca. Porque você tem 41 senadores favoráveis, mas precisa de mais de 50 para passar, então por que ele não pauta para ser vetado? Pauta para ser vetado, poxa. Então, o que nós temos visto hoje? Cada vez mais um Congresso de joelhos para o STF, e a gente sabe que o motivo é claro. Alcolumbre e familiares têm processo no STF, Hugo Mota e familiares têm processo no STF, se eles pautarem, amanhã tem um processo do STF contra eles. Vira mais ou menos aquilo que aconteceu com Dilma, né, e com o ex-presidente da Câmara, na época do impeachment. Né, quem é que não vai lembrar do ex-presidente da Câmara do MDB? Né, quem é que derrubava quem primeiro? E depois acabaram caindo os dois. Então, o que nós precisamos lembrar? Que nós precisamos corrigir as disformias. Hoje, parte essa culpa é do Congresso por causa dos donos das casas, que não pautam, né, tinham que pautar. Assim como a gente tem outros problemas advindos agora dessas disformias que só vão piorando. Por exemplo, artigo 5º, só para citar aqui a Constituição, que é a nossa Carta Magna, né? O que diz lá no inciso 54? Ninguém será privado de liberdade de seus bens sem devido processo. A gente teve Alexandre de Moraes, por exemplo, bloqueando as redes sociais da filha do Oswaldo Eustáquio. Nós tivemos Alexandre de Moraes
bloqueando o salário de um senador no exercício do mandato, que é o Marcos Duval. Colocando tornozeleira eletrônica no senador. Gente, se é um senador tem tornozeleira, ele tem que estar na cadeia. Ele não pode ser um senador mais ou menos. Se ele tem culpa, então ele tem que ser retirado de lá. Como assim? Você pega um senador, tira a verba de gabinete dele, tira dele a liberdade, vai lá, tira os bens, acesso, por exemplo, até a conta dos familiares, tira o plano de saúde da mãe. Então, assim, olha o que diz aqui o inciso 56, são inadmissíveis no processo provas obtidas por meios ilícitos. Quem que não se lembra do Ficha Expedition? Quem trouxe isso recentemente como provas materiais foi Eduardo Tagliaferri, que era lá de dentro da cozinha, entre aspas, daquele departamento de controle da fake news, lá do STF, do TSE. E ele mostrou, olha, eles iam lá, entravam, tinha um grupo de estudantes universitários que faziam um trabalho voluntário. Olha, encontramos aqui a manifestante com a foto da Constituição. Imagina se eu estou aqui agora no programa, daqui um pouco, puxa alguma coisa, professor Marajá aí. Ah, não, tem uma foto dele lá no programa falando do Alexandre de Moraes, estou fazendo um comentário baseado em evidências. E tem a foto, eu vou preso. Imagina, que loucura. Mais um só para concluir e passar. Inciso 57, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Nós não temos bandido de estimação. Se Bolsonaro tiver prova mesmo, por que falar, Bolsonaro fez o quê? Ah, ele roubou. Não, ele desviou, ele superfaturou. Não, ele tentou uma tentativa de um suposto tentativa de golpe. Eu vou dar um bavão para concluir. Notícia de Caserna. Semana retrasada, recebi uma ligação, não posso dizer a fonte, mas o Lula, em agosto, ele consultou os 3 comandantes das forças para fazer uma intervenção e decretar estado de defesa, por causa das intervenções da Magnício. E não aconteceu. Ninguém denunciou. E a retaliação disso foi que Lula não foi a nomeação a promoção dos comandantes das forças, dos generais, não permitiu que Alckmin fosse, e quem fez a cerimônia no QG foi o ministro da Defesa. Múcio. O Múcio. Então, assim, Dilma fez isso antes, consultou, né? E aí, só para não esquecer da origem, e aí concluo, olha só, quando a gente fala de urnas eletrônicas, porque tudo começa lá, a gente tem que sempre voltar nesse ponto. O Ministério da Defesa foi instado pelo TSE a fazer uma análise. Isso aqui, gente, é uma nota do Ministério da Defesa, dia 9 de novembro de 2022. O TSE fala o seguinte: Defesa encaminhou ao TSE relatório de fiscalização do sistema eletrônico de votação. Aí o que aconteceu? O Alexandre de Moraes não está vendo aí, ó. Ô Marajá, deixa eu te falar, peraí, rapidão. Traz aqui para mim, antes que mostre aqui. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui. É curioso isso e você vai entender porque que eu te interrompi. Todas as vezes que a gente falou de urna eletrônica aqui, nesse programa, nós tivemos o nosso canal do derrubado. YouTube. Não pode falar. A gente fala de urna, cai o nosso canal. Teve um canal que a gente já estava com 300 inscritos. No YouTube é muito difícil você ter inscrito. E caiu por conta de falar das urnas eletrônicas. Então, é muito difícil eu falar isso. Isso é a prova do que vocês pensam aí, mas a gente não pode falar de urna eletrônica, gente. A gente não pode, porque o YouTube derruba o canal. Você me permite só citar para concluir um inciso da Constituição, artigo 5º, inciso 9º. É livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica de comunicação, independente de censura ou licença. Mas, infelizmente, isso aqui está totalmente relativo. Não vamos falar de urna, então, ok? Pode. Mas só para constar, gente, como que o espaço desse é importante para a gente mostrar ao cidadão brasileiro que paga imposto, que falam assim, você vive na democracia e tem liberdade, a que ponto chegamos? Obrigado pela oportunidade. Ô Amarildo, eu vou estender a minha pergunta que eu fiz ao doutor Marajá a você. Essa situação da PEC da blindagem, né, que foi apelidada assim, mas você acha que seria necessário mesmo fazer essa PEC? Ou só cumprir a Constituição, por exemplo? Ou você votar o fim do foro por prerrogativa de função, que é o foro privilegiado? Bom, quando o professor falava aqui, muitas coisas vinham na cabeça. Primeiro, parabenizar o professor pela explanação e de forma muito técnica e fundamentada, mostrando aqui o que nós estamos vivendo no Brasil. É triste, né? A gente que está aí já há muitos anos no direito, na advocacia, ou seja, lá onde for,
A gente vê todos os dias a nossa Constituição Federal sendo rasgada em praça pública. Infelizmente, Caio, é preciso a gente fazer um contexto, antes de qualquer coisa, sobre o que está acontecendo no Brasil. Hoje, o que nós estamos vivendo no Brasil é algo totalmente excepcional. Hoje nós estamos diante de um tribunal de exceção, de um ministro do STF que é considerado, pela maior democracia do mundo, um violador de direitos humanos. Quem está dizendo isso não sou eu, não. É o governo americano que aplicou no ministro Alexandre de Moraes uma das mais duras, ou se não a mais dura penalidade a um cidadão estrangeiro. E essas violações foram, inclusive, levantadas por um ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o Luiz Fux, durante o seu voto, aonde ele cita, dentre várias violações, e eu sempre digo aqui, juiz incompetente, juízes suspeitos, crime impossível, ele cita ainda a questão da impossibilidade da defesa, como a defesa foi tratada durante esse julgamento que envolve não só o Bolsonaro, mas alta cúpula do Exército Brasileiro. E quando nós discutimos essa questão da PEC da blindagem, o PEC da bandidagem, e aí vira várias coisas aí, cada um defende uma coisa, é preciso a gente entender que antes de iniciar esse debate desse texto da PEC da blindagem, os parlamentares, os deputados estavam reunidos, Hugo Mota reunido com os líderes, discutindo algo necessário, que é o fim do foro privilegiado. E quando eles estavam lá discutindo, um ministro do STF, chamado Alexandre de Moraes, ligou para o presidente da Câmara e perguntou a ele que história é essa de acabar com o foro privilegiado. Não sou eu que estou dizendo, não basta pesquisar. Os jornais brasileiros noticiando isso. Uma interferência totalmente ilegítima, inconstitucional, assim, totalmente ilegal. E aí a reunião acabou. Por quê? Porque hoje os parlamentares estão reféns do Supremo Tribunal Federal. A reunião acabou e aí vieram com esse texto, que, infelizmente, é um texto ruim, é um texto que não tem apoio popular, de fato, mas que, inclusive, eu gravei um vídeo falando que algo precisa ser feito. Porque até quando os parlamentares vão ficar sob a ameaça do Supremo Tribunal Federal? Hoje nós estamos com um inquérito no Supremo Tribunal Federal, um inquérito das fake news, que já dura 7 anos, que é utilizado para quê? Para ficar toda hora chantageando o parlamentar. Inquérito de 7 anos? Isso não existe. Inquérito que é comandado pelo STF, o STF que faz todo o trabalho de investigar, denunciar, julgar, é a vítima, é tudo. Não tem lógica, e algo precisa ser feito. Se eu fosse parlamentar, com muita tristeza, e eu não estou aqui, talvez, para jogar para a galera, tem gente que vota, depois eu arrependi. Mas não, porque vai vendo o termômetro. Não, política tem que ter posição. Se eu fosse parlamentar, eu votaria favorável à PEC. Você sabe por quê? Porque hoje já existe a blindagem. Não vem com essa falar que criminoso político, criminoso, PCC, Comando Vermelho, está sendo punido. Que nada. Cadê o julgamento desses políticos aí denunciados há muito tempo? Nunca foram julgados. O Lula está na presidência. Então, a blindagem já existe. Ela só não existe para quem critica o STF. Se eu fosse parlamentar, não teria blindagem para mim, não. Mas e para o Aécio? E para o Paulinho da Força, que estão agora liderando o texto aí do PL, que não é da anistia mais, é da dosimetria? Eles já são blindados. Eles já são amigos dos ministros do STF. Então, algo precisa ser feito. O ideal é o fim do foro. Mas se não tiver fim do foro, alguma medida para que o STF pare de chantagear parlamentares e chantagear os políticos brasileiros. Ô professor, você quer apresentar uma coisinha pra gente, né? Sim. Nós vamos chamar agora a doutora Morgana Putrick, enquanto a produção prepara aí o vídeo dela, para o telespectador e a bancada saber quem é essa doutora, professora, reitora, empreendedora, apaixonada pela educação. E após o vídeo, aí você vai falar da faculdade, a FAMP, lá de Mineiros. Produção, por favor. Ela transformou o propósito em educação que muda destinos.
Morgana Potrick, fundadora e diretora da FAMP na cidade de Mineiros, em Goiás, revela aqui nessa entrevista seus desafios, escolhas e conquistas. Acompanhe agora em Personalidades na sua Caras TV. Eu sou filha de mineiros, que nasci e fui criada aqui. Saí de Mineiros para fazer faculdade fora, na capital, em Goiânia. Sou formada, minha primeira formação é administração de empresas. E eu tinha um sonho e acabou virando um propósito de vida, que era na parte da educação, e foi onde foi fundada a faculdade em 2006. E em 2016 a faculdade veio com uma nova roupagem, um novo nome, uma filosofia diferente de educação. Foi todo o vídeo? Doutora, que fenômeno do ensino superior do interior de Goiás é essa FAMP? Por favor, fale dela para nós. A FAMP, ela está em Mineiros, situada em Mineiros, está aqui no interior do estado, a 400 quilômetros da capital. Gosto de falar muito isso, encho o peito para falar. Nós somos nota máxima no Ministério da Educação, somos nota 5 no Ministério da Educação. Para quem tem a curiosidade de pesquisar depois quantas faculdades tem no estado de Goiás com nota máxima, e nós estamos no interior do estado, então esse é um privilégio. Nós estamos hoje com 9 cursos, os nossos cursos que não são nota máxima, que é a nota 5, são nota 4 no MEC, então nós somos extremamente, trabalhamos com eficiência e com eficácia, professor. Na parte da educação, nós acabamos de inaugurar agora, dia 1º de agosto, um complexo, uma policlínica, onde nós temos inúmeras especialidades, num complexo de 5.000 metros quadrados, é o nosso primeiro construção, e já estamos iniciando a segunda construção de mais 5.000 metros quadrados. Lá nós atendemos várias especialidades médicas, da psicologia e da nutrição, e isso é totalmente gratuito para a população. Nós temos lá especialidades que nem as cidades circunvizinhas possuem. Um exemplo, otorrino, neuro, nefrologia também, gastro, entre outras especialidades. Então, para nós, para a região, é um ganho muito grande para os nossos pacientes e principalmente para os nossos alunos. Então, quem quiser conhecer a faculdade, eu estarei lá, adoro mostrar a instituição, são mais de 20.000 metros quadrados de instituição. E é nossa casa, e eu gosto de falar mais uma vez, ela é nota máxima no MEC. Nós temos os cursos de enfermagem, farmácia, nutrição, psicologia, direito, biomedicina, que acabou de ser autorizada pelo Ministério da Educação, fisioterapia e medicina, e com um grande feito também, e odontologia, que eu esqueci, desculpa. O nosso curso de medicina, ele foi autorizado com 200 vagas, então isso é um feito nacional também, e eu fico muito orgulhosa de ser diretora e gestora desta instituição, professor. São quantos cursos? 9. 9 cursos. 9 cursos, lá no interiorzinho do estado de Goiás. Maravilha. Professor, antes da gente ir para o intervalo, eu gostaria de ler aqui um comentário de um telespectador que eu achei interessante aqui, ó. Ele comentou assim, ó: estudei com o Leandro Calaça, fui aluno do professor Márcio Manuel e agora estou fazendo uma especialização com o professor Marajá. Só tem gente boa aí. Grande abraço. Achei interessante. Falou o nome? Bruno Moreira Ribeiro. Conhece? Conheço, estudou comigo, lá no Progressivo. Pois eu não tô lembrado dele. Pessoal, a gente vai pro intervalo. Daqui a pouco a gente volta com a segunda pauta. Não sai daí. Quinta e sexta é dia de hambúrguer e churrasco na Casa da Carne, no setor marista. Hambúrguer artesanal, feito na hora, com carne de excelência, suculento no ponto, daquele jeito que derrete na boca. E para quem prefere, tem também nosso churrasco premium. Cortes nobres, brasa acesa e aquele aroma que não dá para resistir. Tudo isso na nossa estrutura pensada para você comer aqui, com conforto e uma curadoria de vinhos que surpreende. Atendimento de primeira, carnes impecáveis e uma experiência que vai muito além do sabor. Vem viver isso com a gente. Casa da Carne, no setor marista.
Estamos de volta aqui com Conversa Fiada. A primeira rodada de comentários foi muito boa. Teve também algumas participações aqui também que elogiaram muito o senhor Dr. Marajá. O pessoal também mandou um recado para o Yuri. No final do programa eu vou ler novamente. Mandou para mim também aqui. Não, professor, esses recados seu aí, o senhor fica se engrandecendo, mas eu não acredito muito neles, não. Eu duvido. Deixa eu ler aqui. João Santos. Ah. Hoje é aniversário do João Vitor. Quem é João Vitor? É outro telespectador, já mandei lá para você. Eu falo brincando, o professor sempre traz as pessoas aí. O senhor quer mandar um parabéns para ele? Sim, então, aniversariante do dia, além do nosso José Caio, está lá, telespectador João Vitor, 23 anos, ele que é neto do João Santos, telespectador assíduo lá da região leste de Goiânia, da Vila Concórdia. Meus parabéns, João Vitor, que Deus possa te abençoar abundantemente. Fique com Deus e sucesso. Esse é o segundo aniversariante, ele não é tão bonito igual o primeiro, não. Mas parabéns para você também, tá? Pessoal, vamos para a segunda pauta. A gente tem coisa aqui para falar e o pessoal tá aqui. O professor, você não falou, né? Não. E nem vai falar, porque... Nem faço questão. Brincadeira, mas né, essa próxima pauta eu faço questão do senhor falar, porque beleza. A gente não pode encerrar um programa sem um comentário seu. Fica a seu critério. Chama a segunda pauta aí, Fred. Olha lá. O ministro Luiz Roberto Barroso reconheceu que o tribunal ganhou protagonismo nos últimos anos e que isso ocorreu por diversas razões, inclusive a abrangência da Constituição brasileira, que leva para o judiciário até temas da política. É a política que com frequência provoca a atuação do tribunal, porque todos os partidos com representação no Congresso podem acionar o Supremo por ações diretas, e o fato de que, num mundo polarizado, o Congresso Nacional nem sempre consegue legislar sobre algumas matérias por falta de consenso. Porém, os casos chegam ao tribunal e nós precisamos julgá-los. Olha só, ainda além dessa fala do Barroso, eu vi que ele também comentou, eu acho que também fazendo uma alusão à ditadura militar. Não sei se vocês viram. Ele falou que no período em que ele esteve à frente do Supremo, ninguém foi torturado, ninguém foi aposentado compulsoriamente, não houve censura, não teve ninguém morto pelo Supremo, né? Porque as pessoas citam muito que existe uma ditadura do judiciário. O doutor Marajá, quando o ministro Barroso comentou sobre isso, eu lembrei aqui, quando ele falou que não teve ninguém torturado, mas nós temos uma denúncia do Felipe Martins, que foi preso e passou alguns dias na solitária, né, e diz que ali foi uma forma de tortura. Nós temos uma juíza que hoje mora nos Estados Unidos, que foi aposentada compulsoriamente, que é a Ludmila Grillo. Nós tivemos portais fechados, como o Terça Livre, tivemos pessoas que tiveram as suas redes sociais banidas, e nós tivemos aí diversas violações às prerrogativas dos advogados e alguns, que eu posso dizer, que o pessoal diz, né, perseguidos, né? E nós tivemos um morto, o Clezão. O que o senhor acha dessa situação do Supremo, que se coloca como não existe uma ditadura do judiciário, e fazendo essa comparação com a ditadura militar? Só é ditadura se for igual a militar? Excelente levantada de bola, meu grande amigo Zé Caio. Perfeita observação. Veja, se nós fôssemos hoje fazer um paralelo entre o governo militar e o atual momento do STF, veja, vou fazer aqui algumas observações, não são a instituição ela é prevista em lei e tem que ser respeitada. Agora, nós criticamos aqui o uso indevido de alguns dos seus membros. Então, só para fazer esse disclaimer antes da gente entrar na parte da crítica. O que nós observamos? Nós não tivemos no governo militar pai proibido de falar com o filho.
Né? Hoje nós temos, mas é porque eles estão no mesmo processo. Não existe. Se a gente for falar do direito natural, direito positivo, direito natural anterior positivo. Aí você tem hoje um ministro que quer proibir pai de falar com o filho. Por exemplo, no governo militar, você punia a pessoa responsável. Agora, aqui nesse atual momento democrático, para punir a pessoa, pune o cônjuge, o filho, a mãe. Quem não lembra do Mauro Cid? Se o senhor... E aí ninguém está falando de fake news, foi a própria gravação do ministro. Se o senhor não colaborar, nós vamos te prender, vamos prender sua esposa, sua filha, que é menor de idade, e seu pai, que é um general da reserva. Vai tudo pra... Quer dizer, isso é coação. Assim, quer dizer, o governo militar virou fichinha, gente. Se a gente for parar pra passar na peneira, o governo militar, os militares viraram moças perto do que o STF está fazendo hoje. Desculpa aqui, vou até fazer um termo mais popular, porque assim, Clezão morto na cadeia. Nós não tínhamos, na época do governo militar tinha uma Guerra Fria. Tinha uma Guerra Fria assim, que ou a gente virava Cuba, ou a gente... E assim, o que viraram esses países aí que, com todo respeito, a gente sempre debate, né, professor Márcio? O professor Márcio é um grande amigo, a gente tem essa liberdade de falar, e a gente não critica jamais as pessoas, os debatedores, mas são as ideias, enfim. Então eu faço essa observação também. Bom respeito a todos os nossos colegas debatedores e quem pensa diferente. Mas se a gente parar para fazer esse paralelo, não precisa, na verdade, disso. Né? Quando nós temos hoje um centrão que coloca a esquerda para brigar entre si, o centrão está aqui. Entra governo, sai governo, o centrão manda. A crítica nossa, a gente tem críticas à esquerda, ok? Mas a esquerda, no seguinte sentido, ela é muito clara nas suas pautas. Ela é a favor de aborto, ela é a favor do crime, em alguns elementos, drogas. Não engana ninguém, eles falam isso. O centrão é perigoso. Então eu faço críticas muito mais contundentes a quem colocou o Alexandre de Moraes, que é o Temer do MDB. Então nós temos que começar a dar nomes, porque daqui a um pouco é eleição, e você, telespectador, você ouvinte... Avisou, hein? Sim. O PT avisou. E aqueles que criticavam o Alexandre de Moraes, lá atrás, para concluir, Márcio, aqueles que criticavam o Temer como golpista se unem agora para fazer oposição. Ou seja, o que vai ser do Brasil em 2026, independente se quem foi eleito foi da direita ou da esquerda, se nós não conseguimos colocar o Supremo de volta nos seus limites, se a gente não conseguir trazer a política de volta para o Congresso. Lá dentro do parlamento, seja municipal, estadual, federal, é lá, gente, que tem que se debater. Jogar no tapetão, ficar toda hora judicializando, né, prendendo, isso é horrível para a democracia. Então, assim, o que eu torço? Para que a gente volte a jogar aqui, nos limites dessa Carta Constitucional, podendo criticar ela, mas ela que é o denominador comum. É aqui que a gente vai pacificar as diferenças. Se toda hora alguém vem rasga um pedacinho, daqui um pouco vem um maluco aí, acaba com isso tudo, falou, já que é para descumprir, então nós temos que preservar a ordem, manter o nosso foco, somos todos irmãos brasileiros, temos que caminhar de mãos dadas, e eu torço, inclusive, pelo próprio Lula. Por quê? Finalizando. Eu estou aqui no Brasil, eu preciso que quem esteja no poder trabalhe direito. Então, Lula, trabalhe direitinho, senta contrato, negocia, bota o seu Itamaraty, você tem a máquina na sua mão. Para de fazer campanha para a oposição. Quem mais faz campanha para a direita hoje é o Supremo e o governo atual. Yuri, eu sei que você não vai concordar em tudo que o Mara já falou, mas não tem um excesso do Supremo, não? Assim, primeiro eu discordo, mas com muito respeito e com muita maturidade. Eu acho que nós temos que parar de analisar o que é correto de acordo com o parquinho que a gente brinca, né? A gente tem que analisar o que é correto, e o seu senso de justiça, ele realmente existe quando você consegue ver justiça naquele que também te ofendeu. Eu acho que esse é o modelo de justiça que a gente tem que buscar. É muito fácil, por exemplo, eu falar assim, eu não sei aqui na bancada, mas eu posso falar pelo Yuri. Eu sou o Yuri que advoguei no 8 de janeiro, então conheço o processo por dentro, tá? Conheço o processo por dentro, eu não conheço o processo por manchetes. Eu conheço da CPI do DF, da Câmara Distrital de Brasília, da CPMI no Senado Federal e do processo que acabou resultando aí no chamado, professor Márcio, 8 de janeiro, na suposta trama golpista. Lá, a discussão básica é de coerência, só de coerência. Nós não estamos falando de ausência de prova de tentativa de golpe. Prova tem demais. Tanto que a alegação dos advogados do processo é o quê? Não é que não tem prova. É que a prova é tão excessiva
que eu não tive tempo de olhar toda ela. Não é prova, é excesso de prova. Não é cerceamento de defesa porque eu não consegui ter acesso a uma prova específica. O cerceamento é porque eu não consegui analisar dentro de um tempo razoável toda a prova que foi produzida. Qual é o problema do julgamento de Bolsonaro? O problema do julgamento de Bolsonaro é que o Supremo, mais uma vez, julgou de acordo com a conveniência do dia. Só que ele fez isso com Lula. E todo mundo, quando ele fez com Lula, boa parte da direita que grita hoje por ditadura da toga, bateu palma. As pessoas dizem que a delação do Cid é uma delação viciada porque ele sofreu uma coação. E a prisão preventiva de Marcelo Odebrecht? Isso aí é normal? Você manter uma pessoa presa 2 anos é natural? E aquele senhor que era dono de uma das construtoras da OAS, em estado vulnerável de saúde, que ficou quase 3 anos preso e só foi solto depois que saiu a delação premiada dele? E as dobradinhas de Moro com Dallagnol, gravado em mensagem, arquivo digital, não impugnado, não desmentido por eles, dobradinha de juiz e dobradinha de procurador da República, de força-tarefa que zombava, inclusive, do neto do ex-presidente, hoje presidente da República, que morreu, que zombava da mulher, da ex-mulher, da viúva, da ex-mulher da dona Marisa, que morreu. Isso tudo gravado, documentado, é prova digital. Isso pode, isso é legítimo. Nós não podemos ter aqui, e eu costumo dizer, eu sou procurador da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Sou concursado. Entrei ali dentro por meio de um concurso público. Eu não tenho paixão política, eu tenho paixão pelo brasileiro. Eu sei verificar o que foi bom, o que o Bolsonaro fez de bom para a sociedade. Eu sei o que ele fez de péssimo para a sociedade. Eu trabalho com alimentos também, doutor Marajá. No governo Bolsonaro, o pobre comia, sabe o quê? Mortadela quando ele conseguia comprar. Nós passamos a vender no supermercado asa e pé, e era caro, porque era a única proteína que o pobre conseguia comprar. Você vai dizer o seguinte, mas nós estávamos em um período de pandemia. Tudo bem. Mesmo no período de pandemia, quando eu quase morri de Covid, eu acordei com aquele panaca daquele Bolsonaro, imitando gente que estava com falta de ar como eu estava. Quando as pessoas gritavam por comida, ele falava para pedir comida na Venezuela. Que tipo de sensibilidade este homem tem para cuidar de uma sociedade como o povo brasileiro? É isso que a gente tem que colocar na mesa. Ficar discutindo aqui, jogando para a plateia, porque é bonitinho, a esquerda é bonitinha, a esquerda é feia, a direita é linda, é maravilhosa. Eu quero discutir, cadê a isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais? Por que a PEC da blindagem para corrupto, para bandido, foi votada com urgência? Por que a PEC da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 reais não foi ainda? Era o acordo para a gente avançar, depende da anistia. Então, para o pobre ter isenção de imposto de renda, eu preciso pautar outra, eu preciso condicionar isso? Não, não é isso que a gente tem que discutir. Não é isso. Só para finalizar, professor, isenção de imposto de renda só no estado de Goiás alcança 1,5 milhão de pessoas. 1,5 milhão de pessoas. E essa corja do Congresso Nacional, que nos custa 8,5 bilhões de reais por ano, depende de isentar o pobre, a porcaria de uma anistia, me perdoe a expressão. Muito bem. Enquanto você prepara o próximo chamamento, quero agradecer a presença aqui nos nossos estúdios da Marcela, que é convidada da doutora Morgana Potrick, e também o Igor e o Lisboa, capital de Portugal, que é convidado aqui do nosso querido Yuri Castro. Ô, Calata, a gente está com 5 minutos, mas eu vou pedir para você... Tem 2 minutos para você falar a sua opinião, porque o ponto aqui fica... Vou até tirar esse ponto aqui. E quando eles botam a musiquinha no fundo, eu desespero. Mas eu vou falar, eu entro em pânico. Pensa num cara chato, esse cara do ponto aqui, viu? Nossa Senhora. Não, eu vou falar, eu vou ser bem sucinto, mas pedir ao telespectador para dar uma aprofundada na história do país. A gente não pode falar que o Cid sofreu tortura, porque o objeto da delação premiada dele era, um dos benefícios dele, era proteger a família dele. Era que o pai dele, a mulher dele, não sofressem ações penais. Então, quando o ministro fala ali que, caso ele tivesse descumprindo o que ele tinha acordado, o acordo ia deixar de valer, e tanto o pai dele, que foi pego tirando uma foto para vender um relógio para o Bolsonaro, ia ter ação penal. Então, esse era o objetivo.
Agora você vai lá, o telespectador, busca seu livro de história lá e vê o que foi a tortura na ditadura militar, para falar que houve tortura agora, ou em casos piores do que foi na ditadura militar. Pelo horário do programa eu não posso falar o que foi feito com jornalista, o que foi feito com político, com a presidência do país, a Dilma Rousseff. Ainda estou aqui, conta a história morte, assassinado por tortura. Então, assim, agora, o rapaz está sendo torturado. É muito complicado a gente ouvir isso. Então, assim, aprofunda um pouco na história. A Constituição brasileira é linda, mas ela é lida por completo. Ela tem seus princípios, ela tem seus direitos. Você lê frase solta, artigo solto, não funciona assim no direito. Se funcionasse assim, não precisava nem de advogado, nem de promotor, nem de juiz. Colocava uma inteligência artificial, ela pegava o fato, colocava na norma e pronto, e acabou. Mas não funciona desse jeito. As coisas são feitas analisando um todo. Se a gente pegar o Velho Testamento e olhar versículo em separado, eu vou permitir que eu pegue a esposa do meu irmão, que eu corte a mão de alguém, que eu faça um monte de coisa. Não funciona desse jeito. A gente precisa aprofundar nas ideias, a gente precisa aprofundar no debate, a gente precisa sair do superficial. O Yuri aqui falou bem demais, eu acho que mostrou várias coisas do que aconteceu e a gente tem que discutir o Brasil profundo. Não dá para resolver problema pegando só a superfície. Muito bem. Ô Amarildo, a gente tem mais 2 minutinhos aí. Eu vou deixar você falar a sua opinião em relação a esse tema. Vou gastar 1 minuto só para dizer e reiterar o que o doutor Marajá falou aqui. Eu concordo plenamente. Infelizmente, hoje o Supremo Tribunal Federal ele é utilizado como uma máquina de ameaça e de tortura. Carla Zambelli é um dos casos, inclusive ela fez a denúncia lá na Itália, onde ela foi presa, perseguida aqui no Brasil, mas o problema é que não foi só ela, o filho dela menor de idade perdendo rede social, a mãe dela sendo punida, o marido dela, 35 anos como policial, tendo o seu pagamento bloqueado, ou seja, isso não é justiça, isso é perseguição. E acho que se tem uma coisa aqui que a bancada concordou, é de que esse julgamento, seja por questão processual, seja por questão do direito material, ele está errado. Ele deve ser anulado, seja por questão processual ou material. Acho que aqui a gente entrou em um consenso. O juízo é incompetente, os juízes são suspeitos e, na minha opinião, é um crime possível. E para que nós possamos debater as pautas necessárias para o país, para que essas pautas possam avançar, nós precisamos pacificar o Brasil. E não é colocando pessoas inocentes na cadeia. Aqui, em nome do meu amigo João Paulo Cavalcante, empreendedor que nunca cometeu um crime sequer e que hoje está preso simplesmente por ter feito um vídeo de fora naquela manifestação. E hoje está preso, condenado a mais de 15 anos. Nós precisamos da anistia para pacificar o país. E sim, junto com a anistia, as pautas que são de interesse público, como a isenção do imposto de renda, que foi prometida pelo atual presidente e que só agora, no último ano de mandato, ele quer cumprir. Ou seja, ele não estava preocupado com isso não, ficou viajando aí o mundo afora no primeiro ano de mandato, gastando dinheiro junto com a primeira-dama, e ele nunca esteve preocupado com a população. Anistia já e o impeachment do Moraes em 2027. Professor, o senhor quer falar? Sim. Doutora Morgana Potrick, como o nosso telespectador pode seguir a FAMP nas redes sociais? Vocês podem, nosso site é fampfaculdade.com.br, nós temos um Instagram também, @fampfaculdade, e nós temos um número de telefone também, que é o 64 9919 1753. Vocês podem entrar em contato conosco e a gente manda para vocês todos os editais, tira todas as suas dúvidas. Nossos editais estão abertos para os nossos vestibulares dos nossos 9 cursos, tá? Nós temos a entrada por nota do Enem e por prova tradicional e por prova online e agendada de acordo com a disponibilidade do candidato. Muito obrigado, professor, por ter me chamado. Agradeço a ter dividido a bancada com todos vocês. Tive uma aula aqui, adorei estar aqui, gente. Parabéns mesmo, tá? E parabéns pelo aniversário, mais uma vez. Só falando aqui que o Marcelo está parabenizando o doutor Yuri pela fala. Deixa eu ver. A Gabriela Porto disse: a diretora Morgana embelezou a bancada. Com certeza. Sem dúvida. E o Fred falou: que bela dialética, professor Marajá. Assina embaixo, está correndo um risco sério.
Eu não sei ler não, gente. Tá correndo risco sério no Brasil hoje. Ter uma opinião é porque ele usou uma vírgula e não deveria usar. Na verdade, foi ele que não... Tá, pessoal, olha só. O Conversa Fiada, segunda-feira, tá de volta. Eu vou pedir o tchau aqui do pessoal. Pessoal, de verdade, eu não ia vir hoje, porque era meu aniversário, mas eu falei, não, cara, a bancada hoje vai estar muito legal, eu vou ter que participar. E foi, de fato, realmente, para mim, muito gostoso ter participado com vocês aqui hoje. Obrigado, Leandro. Obrigado. Espero o próximo convite aí, estarei presente. Obrigado, Yuri. Obrigado mais uma vez, agradeço a oportunidade. E como o Leandro disse, a gente tem que analisar o Brasil aprofundando um pouquinho. Analisar pela superfície é muito fácil. É isso aí. Doutora Marildo Filho, meu vereador, muito obrigado por ter Muito vindo. obrigado pelo convite e sempre aprofundando com meios independentes. A imprensa brasileira, infelizmente, faz um desserviço para o nosso país. Doutor Marajá. Muito obrigado, José Caio, meu amigo professor Márcio Manoel, cumprimentar a professora Morgana, a Maria do Filho, o Leandro, o Iorê, né? E também citar aqui a participação do Miguelzinho, do Jefferson, do Mário Anderson, do Bruno, que está no chat, Dayana, Elaine, Loreno, Sam, acho que o nome é esse. Toca a musiquinha. Pósila, Natália, Fred e Gabriela Porto, que abrilhantaram aqui no chat participando conosco. É isso que a gente quer. A gente traz as informações e você forma a sua opinião em casa. Um abraço. Começou. A musiquinha, o terror. Muito obrigado, Morgana, por ter vindo. Foi um prazer te receber, tá? Obrigada mais uma vez pelo convite. Ficam todos com Deus. É isso aí, professor. Seja você também mais um telespectador do programa Conversa Fiada e orgulhe-te de ti mesmo. Ixi. Pessoal, segue o Instagram e o TikTok, tá? E se inscreva também no YouTube. Segunda-feira o Conversa Fiada tá de volta, dessa vez com o Lion. Eu volto na quinta-feira. Até lá.